Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS. Hoje nós vamos abordar um estudo que resolveu identificar os benefícios e o que ainda precisa ser aprimorado na relação das reuniões multidisciplinares de discussões de casos de pacientes. Muitas organizações já implementaram essas reuniões, mas os autores resolveram identificar o que ainda pode ser melhorado. Esse estudo foi realizado na Austrália, numa unidade de tratamento oncológico que visou justamente identificar o que poderia ser aprimorado na questão desses pacientes. Acompanhe com a gente. Bem, o raciocínio em grupo e a tomada de decisão multidisciplinar são mais eficazes, segundo vários autores, quando os assuntos giram em torno das necessidades do paciente, quando informações completas estão disponíveis, quando os membros do núcleo de assistência ao paciente participam das reuniões e quando essas reuniões são efetivamente facilitadas. Então, esse foi um estudo de caso numa organização de tratamento oncológico da Austrália chamada Grampians Integrated Cancer Service e objetivou identificar fatores importantes relacionados a essas reuniões multidisciplinares. Reuniões multidisciplinares são aquelas em que os profissionais de saúde e médicos consideram as opções relevantes e, de forma colaborativa, chegam a uma decisão quanto ao diagnóstico, prognóstico ou tratamento para um paciente, de forma a se atingir melhores decisões do que aquelas feitas por médicos de forma isolada. Planos de tratamento feitos por interação de profissionais de saúde são mais eficazes do que os feitos por médicos individualmente. Isso é o consenso de vários estudos que foram elegíveis para essa introdução desse estudo principal. E esse nosso estudo principal utilizou a observação das reuniões multidisciplinares e condução de entrevistas semi-estruturadas com os coordenadores dessas reuniões. Foram incluídos ao todo 27 casos discutidos em 3 reuniões multidisciplinares diferentes. Cada reunião durou 1 hora, discutindo uma média de 70 pacientes. A equipe principal consistia em um ou mais patologistas, radiologistas, cirurgiões, médicos oncologistas e radioterapeutas, juntamente com médicos de clínica geral e cuidados de suporte, por exemplo, um enfermeiro especialista. Membros da equipe incluíam as especialidades genética, fisioterapia, psiquiatria ou psicologia, medicina nuclear, cirurgia plástica, cuidados paliativos e também assistência social. Os casos eram submetidos a uma reunião multidisciplinar pelo médico após a obtenção do consentimento do paciente. As reuniões eram geralmente realizadas no início da manhã, antes do horário normal de trabalho. Cada reunião tinha termos de referência que estabeleciam o quórum. Normalmente, entre 5 a 8 profissionais participavam das reuniões, seja pessoalmente ou por telefone. As recomendações de tratamento e notas de discussão eram registradas em prontuário do paciente. O plano de tratamento era então discutido com o paciente e implementado apenas se o paciente aceitava e consentia com o plano. Como principais conclusões desse estudo, os autores chegaram ao seguinte fato, O papel significativo que as reuniões multidisciplinares desempenham no tratamento do câncer está claramente indicado por muitos estudos, mas algumas falhas e obstáculos foram identificados, que são 7. Primeiro, a não participação dos membros da equipe pode ser um grande obstáculo para a reunião se tornar eficaz. Estruturar um protocolo de comunicação e tomada de decisão claro desde o início é essencial. Apenas os médicos analisam cada caso individualmente antes de uma reunião do grupo e outros participantes não. Deve então haver a oportunidade para cada participante acessar informações relevantes previamente. Uma representação do raciocínio do grupo como um produto, por exemplo, um mapeamento de toda a argumentação que cada um dos profissionais fez,
tem o potencial para permitir um raciocínio mais claro e ser usado em reuniões subsequentes. Então, toda a lógica, né, o fluxo de pensamento em que os profissionais seguiram e chegaram a certa conclusão deve ser formalizado. Quarto, participantes devem partilhar seus conhecimentos e ter acesso a casos passados para apoiar a sua análise. Então, casos semelhantes relacionados à mesma doença, ao mesmo estadiamento, são importantes. Quinto, usar facilitadores treinados especificamente para desempenhar esse papel pode agregar valor às reuniões. Então, definir especificamente quem será o principal facilitador. Sexto, às vezes, a decisão não é declarada explicitamente e o secretário ou facilitador precisa inferir a decisão do grupo. Um protocolo que resulte numa decisão claramente articulada pode ser estruturado para ajudar nessa questão. Sétimo e último, ferramentas de apoio à decisão, por exemplo, votação, decisão por consenso, devem ser consideradas. Especificar explicitamente o plano de tratamento e a metodologia seguida na reunião para se chegar a essa decisão também é importante, ok? Então são essas 7 fragilidades, mas que ao mesmo tempo os autores identificaram como que elas podem ser melhoradas. Foi tudo aquilo que o estudo trouxe pra gente, né? Um estudo aí muito interessante. Dicas adicionais que nós trazemos para vocês relacionadas a esse assunto. A primeira delas é: incorpore as práticas de reuniões multidisciplinares de discussão de casos, né, nas diversas especialidades da sua organização. Né? Reuniões multidisciplinares em oncologia são bastante comuns, mas nem sempre a gente vê essa sistemática para outras especialidades de cuidados. Então, é importante a gente pensar não só nas maiores patologias, né, o que tem aí de mais gritante na instituição, mas tentar articular essa sistemática nas especialidades como um todo. Segunda dica, inicie as reuniões de forma sistemática pelas especialidades mais prevalentes. Então, aquelas que têm maior número de casos, né? Aquelas que muitas vezes têm um maior número de especialistas, podem ser as que a gente vai começar justamente para que se crie aí uma lógica, uma rotina de reuniões e esse modelo, depois de dado certo, consiga se espalhar para a organização como um todo, tá? Então, é importante a gente começar sempre pequenininho, viu que deu certo, arrumou ali as fragilidades principais, a gente começa a estruturar isso de uma forma mais articulada para as outras especialidades. Terceira e última dica é: assegure que o consenso definido para cada paciente seja efetivamente registrado em prontuário. Mesmo na oncologia, que é a especialidade que a gente já comentou, que a gente visualiza isso com maior frequência, a gente muitas vezes identifica que o consenso dessas reuniões fica muitas vezes registrado em papéis soltos ou num livro ATA e esse consenso não vai para o prontuário do paciente. Então é importante sempre a gente ter um fluxo de que esses prontuários são disponibilizados nas reuniões e que seja por meio escrito ou por meio eletrônico, o consenso, a definição final do plano de tratamento ou revisão desse plano que aqui os especialistas chegaram, seja efetivamente registrada em prontuário e essa informação não se perca e possa ser rastreada, ok? Sempre por algum dos membros que participou da reunião. Espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Um tema que a gente ainda precisa aprimorar bastante, relacionado à realização e sistemática de realização de reuniões multidisciplinares com membros da equipe multiprofissional de atendimento ao paciente. Espero que vocês possam curtir, comentar ou compartilhar esse conteúdo, não esquecendo que a gente está todos os dias da semana provendo um conteúdo exclusivo relacionado a estudos clínicos aqui no canal Excelência em Saúde. Espero vocês então no próximo episódio. Até mais!